Bom dia, Flor. Bom dia. Gatona, deixa eu te perguntar uma coisa. Terça-feira foi teu aniversário? O meu? Foi teu aniversário esses dias? Não, Ah, tá. Porque eu vi uma postagem que eu tive a impressão de que era aniversário de alguém e eu pensei que fosse o teu. foi não. Eu Aí, acho que foi segunda, foi terça, professor, aniversário do Caio. sim. Segunda ou terça? Terça-feira a gente teve aula, minha gente, e eu não sabia. Eu já vi essa postagem da Paloma, eu fiquei assim na minha cabeça, meu Deus, será que é o aniversário da Paloma? E eu não, nem me lembro, eu não sabia, na verdade, né? Mas eu tive essa impressão, aí eu disse, depois eu pergunto, porque eu só tenho ela no Instagram, não tenho um contato pessoal dela. Vamos lá, meu povo. Ó, a data estava dia 12 do 6, mas hoje são 18, até porque eu esqueci de mudar só aqui no layoutzinho da página. É, eu passei para casa algumas atividades para falar sobre formação de palavras e eu tenho uma proposta. Ou a gente corrige a atividade que a gente já passou para casa, ou a gente dá continuidade ao conteúdo ainda de formação, porque ainda tem alguns itenzinhos para serem trabalhados. Eu quero que vocês percebam e tenham em mente, em consciência, que esse assunto não é um assunto complicado, mas é um assunto extenso. A nossa prova, ela deve ocorrer, eu acho, né? Se não mudar nada, 26 de junho, né? Então a gente tem mais 2 semanas, 2 semanas, eu acho. E pelas notícias, né? No Ceará já vão voltar as aulas dia 12 de julho. Eles estão com esse planejamento para 12 de julho retomarem as aulas presenciais. Não sei se isso vai se estender a todos os lugares. O ensino superior colocou essa data até o final do ano. Até o final do ano eles não terão aulas presenciais, continuarão com aulas remotas. Mas no Ceará eles já estão com essas notícias que estão rolando, né? E quando está ali no Ceará, Nordeste, rapidinho chega aqui, vamos ver qual é o posicionamento do governo em relação. De quem é o áudio que está ligado? Quer a boca da padaria? Paulo, bom dia. Tô com pão, é? Mas sobrou um pouquinho. É o da Paloma que está ligado. Paloma, teu áudio está ligado. Pronto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Caio. As câmeras hoje Bom dia, todas tia. desligadas, né? Bom dia. É o quê? Bom dia, meu bem. As câmeras hoje todas desligadas. Ei, foi teu aniversário esses dias, Caio? Fiz sim, tia. Olha, parabéns, meu bem. Eu não sabia, fiquei sabendo nesse instante. 20 Obrigado. anos. Mentira! Ele falou, tia. Oi? Mentira! Não, foi porque eu pensei que tivesse o aniversário da Paloma. E eu fui perguntar e disseram que tinha sido no seu aniversário. Foi no dia que a gente teve aula? Foi segunda-feira. Ah, foi na terça que a gente teve aula, tá bom. Mas mesmo assim, meus parabéns atrasado. De nada. A intenção é ativar. Mentira. 18 já, né? Meu aniversário foi segunda, aí só a prova vai ser. Tá chegando. O que você quer dizer com isso? Estou Coincidência. entendendo. Ele quer um presente de Oxi. aniversário. Presente de aniversário, eu estou dando conteúdo para ele estudar, para ele aprender. Ô, tia. Ó, vamos lá. Eu prefiro fazer a correção, eu prefiro dar o resto do conteúdo para que vocês façam essas atividades sem uma interferência. O que vocês acham disso? Eu até fiz aqui Pode ser. algumas imagens, mas ficaram meio embaçadas. É porque, assim, a vista da professora já não está contribuindo muito. O apurador de vista também já não está funcionando. Eu tenho que trocar meu óculos. Que é isso daqui, ó. Outros processos que a gente precisa ver. Eles são curtos, não são muito extensos. O conteúdo por si só, ele já é um pouquinho extenso, mas ele não é complicado.
Então, a gente tem esses outros processos de formação de palavras e eu queria ver com vocês agora. Tudo bem? Tudo. Ó, nesses outros processos, vejam aqui o que é que aparece para a gente. Olha aqui essa palavra. Lembram dela? Onde foi que vocês viram? Que conteúdo foi que vocês viram essa onomatopeia? E o que é onomatopeia? São sons. Sons, pronto, são sons. Vamos lá. Então, ele está falando aqui de outros processos de formação de palavras e ele trouxe hibridismo, onomatopeia, redução ou abreviação, estrangeirismo, neologismos e siglas. Também fazem parte do processo de formação das palavras. O hibridismo, já viram essa palavra? Já ouviram? Hibridismo. Não, nunca Quando é vi, que não. o carro é híbrido? Eu pergunto assim para os meninos que pode ser que saibam, né? Faço a mínima ideia. Eu acho, eu posso estar falando besteira. Eu acho que é quando ele pode ser abastecido com os dois tipos de combustíveis, né? Não? Álcool, ou ele pode misturar os dois, álcool e gasolina. Ele é flex, no caso. Pronto. Então ele diz o seguinte: a formação de palavras que se dá por derivação ou por composição. É uma palavra que se forma a partir de duas ou mais palavras que provêm de línguas diferentes. É uma mistura. O hibridismo é uma mistura. Se forma a partir de duas ou mais palavras que provêm de línguas diferentes. A palavra formada por hibridismo pode se formar a partir de radicais e afixos. O que são os radicais? O que são os afixos? Só para saber se a gente realmente está se encaminhando para entender o assunto. O que são os radicais e o que são os afixos? Espera. O que são os radicais e o que são os afixos? Lá no iniciozinho, princípiozinho básico de formação de palavras. Eu tenho o radical, que é a raiz da palavra. Ela vai dar origem a outras palavras. E quando eu junto os afixos, são todas as outras partículas que eu vou colocar nessa palavra. Ou o prefixo, ou o sufixo, ou a vogal temática, ou a vogal de ligação. Quando eu faço essa mistura das desinências, do que vai vir antes e do que vai vir depois do radical, eu tenho os afixos. Radical, eu tenho a raiz da palavra. Enquanto os afixos são todos as outras estruturazinhas menores que eu vou anexar essa raiz para que ela tenha um significado. Alcômetro. Álcool deriva da palavra árabe e o metro, né, do grego. Então, eu tenho duas línguas diferentes que se juntam numa só palavra. A mistura de duas línguas diferentes para formar apenas uma palavra. Isso é o hibridismo. Bicicleta. Agora, bicicleta, olha como tá bonito. Eu tenho bi, de latim, né, que significa dois. Ciclo, roda, grego. E o eta, que é o et, francês. Bicicleta. Olha a mistura de estruturas que eu tenho, de línguas diferentes, para formar apenas uma palavra. Vai cair na prova? Vai. Mas eu vou colocar um exemplo que vocês tenham acesso. Não vou colocar um que vocês não saibam. Hibridismo. O que é o hibridismo? Mistura de duas palavras em línguas diferentes que vai formar apenas uma palavra. Grego com o romano, com o latim. A maioria das palavras tem alguma estrutura do latim e do grego. A grande maioria. Do francês também. A gente tem várias palavras que a gente usa que a gente não sabe da origem, mas, por exemplo, abajur.
Abajur é francês. Birô, que é essa mesinha de cabeceira do lado da cama. Ou então, ela é um pouquinho maior, parece uma escrivaniazinha, também é francesa. Então, em algumas estruturas, a gente consegue, pelo som, detectar qual é a origem dessa palavra. Hibridismo, a junção de duas palavras em línguas diferentes para formar apenas uma. Tudo bem? Sim. Sim. Aqui, observe. Para saber com precisão a origem de uma palavra com formações híbridas, é importante a consulta de um dicionário de etimologia. Etimologia é justamente essa formação de palavra, é o estudo da origem da palavra. Veja outros exemplos de formação por hibridismo. Burocracia, burocracia. Endovenoso, eu tenho estrutura francesa em burocracia, francesa e grega. Endovenoso, eu tenho grega e latim. Hiperacidez, o hiper sempre é grego, acidez é do português. Monocultura, uma só cultura. Mono do grego, cultura, latim. Psicomotor, psico, grego, motor, latim. Romanista, romano, latim, ista é grego. Sociologia, sócio, latim, logia, grego. Eu acho que deve ter mais. Não, aqui são os que vocês podem mais ou menos, não decorar, mas aprender em relação ao hibridismo. Eu saio da página e pergunto: o que é a formação da palavra por hibridismo? Palavras que se formam a partir de duas ou mais palavras de língua diferentes. Joia. Certo? Obrigada. Aí a gente vem para esse processo aqui, redução ou abreviação, mais simples de todos. Esse processo ocorre quando uma palavra é muito longa e o falante acaba reduzindo sua forma através da redução ou abreviação. Tem alguns exemplos, depois vamos pensando aí em outros que não estejam aqui. Cinematográfico, cinema ou cine. Pneumático, eu já até vi o que era o pneumático, é alguma coisa relacionada a uma doença do pulmão, a um mecanismo lá no pulmão. Pneu, microcomputador, micro ou PC, que já estão usando assim, né, meu PC. Videocassete, vídeo. Telefone, fone. Otorrinolaringologista, otorrino. Dificilmente a gente fala que vai nesse especialista e fala esse nome todo, só quando a gente quer travar a língua. Televisão, TV. Florianópolis, Floripa. Conhecem outros? Os meninos devem conhecer um básico para vocês. Me deem outros exemplos de redução ou abreviação. Tia, RP, sabe o que é RP? RP, eu sei o que é LP, RP eu não sei. RP sábado. Não sei. RP é o Shopping Rio Poti. Ah, tá. Eu já tinha citado essa expressão e acabei esquecendo. Videogame, eu pensei que vocês fossem falar de videogame. Porque é o game que todo mundo, vocês jogam. Meninas, outro exemplo de redução, ou linchado, de redução ou abreviação. Making, mas eu acho que o make vai entrar na outra que a gente vai estudar, estrangeirismo. Entenderam a redução e abreviação quando a palavra é muito longa e o falante acaba se acostumando com outra forma de falar reduzida ou abreviada. Não é para confundir a abreviação em relação à sigla. A sigla ela é diferente, tá? Tudo bem aqui em redução e abreviação?
Tudo. Onomatopeia é o processo de formação das palavras que consiste em reproduzir sons através de palavras, um determinado som ou ruído. Esse daqui eu retiro o que eu falei em relação à redução e abreviação. Onomatopeia é mais simples, e vocês já viram ela em figuras de linguagem. Tic-tac, zum-zum, reco-reco, catimbum e clique. São alguns exemplos, mas quando for colocado esses sons repetidos, reprodução de sons, dentro da formação de palavras, vocês vão perceber que é uma onomatopeia. Observe, esse processo também pode ser chamado de reduplicação ou redobro. Por quê? Reduplicação ou redobro? Gente, eu amo a interatividade de vocês. Amo a participação de vocês. Assim, a empolgação. Oh, coisa boa. Por que reduplicação? Olhem aqui, ó. Tic-tac, zum-zum, reco-reco. Eu tenho a repetição dessas pronúncias. Por isso que ele também pode aparecer em algumas circunstâncias, ao invés de aparecer o nome onomatopeia, aparecer reduplicação ou redobro, certo? Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Onomatopeia. Então, aqui não apareceu, deixa eu ver aqui, o estrangeirismo. Não. Mas eu vou dizer a vocês que o estrangeirismo, ele é meio que, por exemplo, eu tiro de uma língua estrangeira e trago para o português. E a sigla, deixa eu encontrar aqui e colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Sigla. Isso daí é atividade de casa, tia. Hã? Isso daí é atividade de casa. Aqui é. Na verdade, essa 208 a 210 vocês já fizeram. É a que a gente vai corrigir agora. A de 218 a 220, 226 a 229 é só sobre esse conteúdo. É só o exercício sobre esse conteúdo de formação de palavras. Aqui, nas siglas, IBGE é uma sigla. Sabem o que significa? Sim. O quê? Índice, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bora lá. IBGE, o que é? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Menino brasileiro de quê? De Geografia e Estatística. Geografia e Estatística. Eita, esse exemplo tem que ser maiúsculo. Aí aqui, estatística. Aqui, eu quero chamar a atenção. Estatística. Pronto. Eu quero chamar a atenção de vocês que essas siglas, elas podem ser colocadas com letra maiúscula, no caso de letras que eu preciso repetir, né? IBGE, porque aqui eu não tenho a formação de uma palavra, eu tenho realmente a sigla. Já no caso do INCRA, eu posso escrever assim, não necessariamente com as letras todas maiúsculas. Por que essa diferença? No IBGE eu não formo palavra. Eu tenho realmente as iniciais de cada palavrinha que vai formar essa sigla. No caso do INCRA, eu posso escrever com letra minúscula só a maiúscula inicial e o restante com letra minúscula, por quê? O que vocês acham? Aqui nas siglas, tá? Não é abreviatura.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quando a sigla não formar uma palavra, eu vou colocar as iniciais todas em letra maiúscula. No caso de intra, eu formo uma palavra. Então, se eu formo uma palavra, eu posso colocar ela com a letra só a inicial maiúscula e o restante minúscula, porque é uma palavra formada. Entendidos em relação a isso? Todas as vezes que vocês forem ler uma sigla em que ela forme uma palavra, você não deve escrever a palavra toda em maiúscula, porque eu tenho uma palavra formada, completa. Mas quando eu tenho somente as iniciais dessa sigla, eu preciso falar todas elas e eu vou colocar todas em letra maiúscula, certo? Entendidos? Certo. Anotem isso daí em relação a esse. Pode ser uma questãozinha de prova, para que vocês não esqueçam disso. Aqui em instituto ou nesses de palavras ou que não são. Deixa eu colocar de acordo com os outros que eu vou deixar isso aqui preto. Justificar. Conhecem outras siglas? Sim ou não? Não. Conhecem. É só a preguiça de pensar. Aí a gente vai para a correção da atividade. Lá da página 208. Eu não sei se isso que eu coloquei para vocês dá para enxergar. Lá no iniciozinho aqui, ó. Exercício de fixação. Dá para ver alguma coisa? Perguntar para a Sara. Sara, você consegue enxergar o que está aqui? Não, tá muito bem não, professora. Tá embaçado, né, Flor? Ó. E também neologismo. O neologismo, que não foi colocado ali, ele aparece bem aqui na página 206. Tá aqui, ó. Nesse quadro amarelo. Aqui dá para ver, não dá, Sara? No quadro amarelo. Dá para ver. Neologismo. Neo, novo. Logos, palavra. Significa palavra nova. Estão os neologismos ligados a todas as intervenções nos diversos ramos de atividade humana, seja arte, técnica, ciência, política e economia. Falando em neologismos, os pontos de referência serão sempre mudanças, evolução, novidade, novo, criação. Ao incorporá-los ao meu vocabulário ativo e incluí-los na minha linguagem, sinto-me participante do mundo, das suas evoluções e seus problemas. Isso aqui são palavras que são inventadas, são novas palavras, e que, de certa forma, elas são incorporadas ao nosso vocabulário. Certo? Neologismo. Deixa eu colocar lá no slide, para que apareça para vocês também. Aqui é sigla. E aqui, neologismo. São novas palavras. Novas palavras que são incorporadas
ao nosso vocabulário. Exemplo. Exemplo. Aqui no texto, ele colocou assim, ó, lá na terceira questão. Terceira questão na página 206. O grande problema da língua, 206 do livro 2, aqui 360. O grande problema da língua pátria é que ela é viva e se renova a cada dia. Problema não para a própria língua, mas para os puristas, aqueles que fiscalizam o uso e o desuso do idioma. Quando Chico Buarque de Holanda criou na letra de Pedro Pedreiro o neologismo penseiro, teve gente que chiou. Afinal, que palavra é essa? Agora leia um trecho da letra de Pedro Pedreiro, referida no trecho anterior. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã, penseiro, bem na primeira linha já tem. Manhã, parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa. O que significa dizer que penseiro é um neologismo? O que é penseiro dentro dessa primeira linha logo do poema? Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. O que ele significa? Penseiro. Por que ele colocou como neologismo? E o que é que significa dentro dessa primeira linha, esse primeiro verso do poema, essa palavra? Eu posso substituir ela por outra palavra que tenha o mesmo sentido? Primeiro eu tenho que saber qual é o sentido que ele colocou ali. O que é esse penseiro? Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Bora lá, meu povo. Não é pensante, não. Não cabe pensante. Pedro, pedreiro, pensante, esperando o trem. Quando a gente está à espera de alguma coisa que a gente sabe que já vai acontecer, a gente fica ali paradinho, só analisando a situação. Pode substituir penseiro por pensante? Pode. Como a gente está falando de uma obra literária, e aqui a gente pode trabalhar com neologismos, a gente pode trabalhar com a linguagem literária informal, o poeta vai trazer palavras novas com significados que são mais ou menos perceptíveis. Quando ele pergunta aqui, ó, o que significa dizer que penseiro é um neologismo, significa dizer que o poeta utilizou uma palavra nova para falar algo que ele tem o entendimento, que a gente consegue perceber o significado. Aqui ele diz assim, ó, é uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas foi inventada pelo compositor para atender uma determinada necessidade expressiva e poética. Então, muitas vezes, essas novas palavras vão surgir a partir da leitura, a partir da fala literária. Porque quando a gente está falando de texto informativo, a gente vai trabalhar com a linguagem formal. Aí ela não vai caber esses neologismos, a não ser que eles sejam científicos. Mas essa fala coloquial, ela entra nos textos literários, certo? Então, aqui, ó, significa dizer que o poeta inventou uma palavra
nova que atendesse a uma necessidade poética. Certo? Neologismo. Então, aqui ficou sigla, neologismo. E eu acho que ficou faltando só estrangeirismo. Deixa eu ver aqui. Composição, hibridismo, redução, sigla. Tá. O estrangeirismo é quando a gente vai trazer palavras... A Sara caiu. Palavras de outra língua e colocar no nosso vocabulário. Minha make, para as meninas. Make-up, né? Que é a maquiagem. Para a gente, a maquiagem, make, é da língua estrangeira, do inglês. Outra palavra. Gamer é o quê, hein? Para os meninos, gamer é o quê? Muito bem, Paulo. Mas assim, é o jogador? O gamer é o jogador? O que é, Tia, Caio? foi eu. É o jogador, não? É o jogador? Só que, É tipo, o ele jogo e jogador. É as duas Eu jogo coisas. também. Tu também joga, Sara? Gosto de jogar. Minha gente, eu nunca consegui. Eu acho que é por isso que eu sou meio lesada. Eu nunca consegui. Da minha época, eu já tinha uns videogames assim, eu ficava só olhando, digo, não tenho coordenação motora para aquele monte de botãozinho. X, bolinha, não sei que cor. Não dá para mim, não. Não tenho coordenação motora para isso, não vou mentir. Certo? Aí o Caio se assustou. O Caio se assustou com a agenda. Tá aqui, ó. Mas essa agenda, esse conteúdo todinho, a gente viu. O que eu quero saber de vocês? Dúvidas em relação? Quer que eu retome alguma coisa que ficou por dizer ou que estejam em dúvida para a gente partir só para as atividades? Porque, assim, percebam vocês que é um assunto extenso. Como eu já falei, ele não é complicado, mas ele é um pouquinho extenso. Então, ele tem várias colocaçõezinhas que vocês precisam lembrar. Eu quero que vocês deem importância aos exercícios da página 18 a 220, porque é ali que vai trabalhar as derivações e as composições. Lá onde ele entra com o processo de formação de palavras propriamente dito, como nascem as palavras primitivas, derivadas e compostas, derivação prefixal e sufixal, parassintética, a imprópria, a regressiva. Vocês estão lembrados sobre isso? Que a gente iniciou bem no comecinho lá para poder trabalhar a formação de palavras? O que significa cada uma dessas derivações ou dessas composições? Que eu tenho a composição por justaposição. Lembram disso? Sim ou não? Botem aí na página 218, por favor, do livro 2. Leia estes dois trechos de textos. Em praias de indiferença, navega o meu coração. Primeiro, venho desde a adolescência na mesma navegação. Isso é o texto 1. No texto 2, flor do Lácio, sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer? O que pode essa língua? Relativamente às palavras destacadas nos dois trechos, no primeiro trecho está destacado indiferença, adolescência e navegação. No segundo texto está destacado sambódromo e Luz América. Relativamente às palavras destacadas nos dois trechos, indique a afirmação correta.
As palavras do trecho 1 exemplificam o mesmo processo geral de formação de palavras, ou seja, a derivação. Bora ver bem aqui, ó. Quais foram as palavras que ele colocou como destaque? Indiferença, adolescência e, por último, navegação. Isso aqui da primeira, né? Do primeiro trecho. No segundo, sambódromo. E Luz América. Esse aqui vai ficar com letra maiúscula mesmo. Luz América. O que ele está perguntando? As palavras do trecho 1, essas primeiras aqui, ó, exemplificam o mesmo processo geral de formação das palavras, ou seja, derivação? Sim ou não? Elas são derivadas de outras palavras ou não são? Ele quer a incorreta, tá? Indiferença. Ela é primitiva ou ela é derivada? Bora, meu povo. Ela é primitiva ou ela é derivada? Indiferença. Olhem aqui esse radical. De qual palavra ela pode ser derivada? Diferença, sei lá. Diferente. Diferente. Aí eu tenho um prefixo, que é o in, e eu tenho um sufixo, que é o ensa. Ela é derivada ou não é derivada? Sim ou não? Sim. Adolescente. Ela é primitiva ou é derivada? Adolescência. Ela é primitiva ou é derivada? Ela tem um sufixo. Tá aqui, ó. Então, ela também é derivada. Navegação. É derivada também. Então, essa alternativa A, ela tá correta ou ela tá incorreta? Qual é a pergunta da letra A? Só quem não tem o material é a Sara, né? Vocês, os outros têm o material, não é isso? As palavras do trecho 1 exemplificam o mesmo processo geral de formação de palavras. A derivação, certo ou errado? Minha gente, eu vou matar vocês. E o pior é que isso vai ficar gravado o que eu estou falando. Não é uma ameaça, tá? Não é. É o modo de dizer. Porque se acontece alguma coisa, foi a tia, não foi. Ó, deem atenção, principalmente a essa parte de formação de palavras. Façam os exercícios, todos esses que eu coloquei aqui na minha agenda, tá aqui, ó. 208 a 210, 218 a 220, 226 a 229. Próxima aula, eu vou direto nessa revisão com esses assuntos aqui, de acordo com o exercício. Quero as câmeras ligadas e todos participando animadamente.